Paz e graça, povo de Deus. Irmãos, estou aqui com mais um vídeo e esse vídeo será, assim como os outros, de grande importância para a sua vida. Então, o tema é te ensinar o errado mais uma vez, irmão. Mais uma vez te ensinar o errado. E eu sei que você já ouviu isso muitas e muitas vezes. Eles dizem que a letra mata. E eles pegam esse texto e atropelam ele de forma terrível e fazem uma aplicação desse texto de forma herética. Por quê? Vamos lá. Eles pegam esse texto da carta de Paulo a 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que Paulo diz que a letra mata, e esses falsos profetas, falsos mestres, eles dizem o seguinte: irmão, se você estudar teologia, você vai se tornar um crente frio. Se você estudar teologia, você vai se tornar um crente morno, e na linguagem deles, um crente cru. Então, por que é que eles trazem essa afirmação baseado na carta de Paulo a 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6? Por que é que eles dizem? Porque o texto diz que a letra mata. E é aí onde eles caem de forma herética. Por quê? Quando Paulo disse que a letra mata, ele não estava se referindo ao estudo, ele estava se referindo à lei moral, ou seja, os 10 mandamentos. Então, a letra, ou seja, os 10 mandamentos, ele mata. De que forma? Espiritualmente. Por quê? Daqui a pouco nós vamos ver isso e muito mais nesse vídeo. Então, não saia daí. Esse vídeo será de grande importância para a sua vida. Agora, para nós entendermos o porquê que Paulo falou, né? Deixa eu colocar aqui o celular apoiado, né? Fica até melhor, que a mão cansa. Né? Para nós entendermos por que Paulo falou aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, que a letra mata, nós temos que entender qual foi o motivo que Paulo teve para trazer essa afirmação na época. Qual foi o motivo? Então, para isso, nós vamos ter que estudar o contexto histórico da época, né? Então, qual era o contexto histórico aqui? Vamos lá. O contexto aqui era o seguinte, irmão. Na época, Paulo estava sendo atacado de uma forma cruel. Qual? Deixa eu ele mais para cá. Aí. De que forma Paulo estava sendo atacado? Vê bem, os falsos mestres, os judeus que se infiltravam na igreja de Corinto, eles estavam dizendo o seguinte: irmãos, quem foi que autorizou Paulo a pregar? Quem foi que deu cartas de recomendação a Paulo para que Paulo trouxesse o evangelho para nós? Quem foi? Quem foi que autorizou deu carta de recomendação para Paulo? Então, o contexto aqui é que eles estavam acusando Paulo de Paulo ser um ministro que não tinha recomendação para pregar o evangelho aonde ele queria pregar. Então, a gente já sabendo disso, a gente já vai ter basicamente na memória, né, qual era a situação da época de Paulo. Então, é isso aí. Eles estavam questionando Paulo, né, acerca da carta de recomendação. E Paulo, sabendo disso, ele vai falar aqui sobre a excelência do ministério da nova aliança, ou seja, da nova aliança na graça. Amém? Então, a excelência do ministério, ou seja, a palavra ministério quer dizer serviço. Então, a excelência do serviço da nova aliança, né? Então, ele vai tratar aqui no capítulo 3, versículo do 1 ao 7, ao 6, ele vai tratar aqui sobre o ministério, né, da nova aliança, né? Como foi que ele chegou para nós e de que forma? Vamos ler. Paulo chega a dizer assim: começamos, porventura, outra vez, recomendar-nos a nós mesmos? Lembrando que a palavra recomendar aqui no grego é apresentar. Então, Paulo estava dizendo: começamos, porventura, outra vez, nos apresentarmos a nós mesmos? Então,
Olha o que é que ele diz. Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Então, Paulo está dizendo aqui, irmão, será que é necessário eu me apresentar? Será que é necessário eu ter carta de recomendação como vocês têm para pregar o evangelho? Então, por que Paulo disse como vós, né? Ou tendes necessidade de cartas de recomendação, né? Então, entenda bem, naquela época era notório as pessoas terem em mão cartas de recomendação para se fazer algo. E a Bíblia nos dá base disso, lá em Atos capítulo 9, que Paulo ele trazia o que em mão? Cartas de recomendação para quê? Para ajudar a igreja? Não. Para edificar a igreja? Não. Qual era a carta de recomendação que Paulo tinha em mão? Era a carta de autorização do Sinédrio, né? O Sinédrio era uma reunião onde havia 70 anciões judeus, né? Fariseus ali que julgavam coisas concernentes ao povo judeu, tanto em questão de destruir o cristianismo, como julgava outras causas, como bem eles queriam. Então, o Sinédrio dera a Paulo carta de recomendação, ou seja, uma carta de autorização, mostrando que Paulo era um homem legal, legalmente, oficialmente liberado pelo Sinédrio para destruir os cristãos aonde quer que os encontrasse. Por isso que Paulo vai afoito para Damasco. Para quê? Para destruir os cristãos que ali estavam. Então, na época, era notório todo aquele que estava a serviço ter em mão o quê? A carta de recomendação, ok? Então Paulo está dizendo, será que é necessário eu me apresentar? Será que é necessário eu ter cartas de recomendação como alguns de vós e para vós? Ou seja, para vós quem? Para os falsos mestres judaizantes? Será que é necessário eu ter carta de recomendação para vocês? Né? No versículo 2 ele vai dizer agora, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Então, o que é que Paulo vai dizer aqui? Note que ele vai dizer vós, ou seja, referindo-se a quem? A igreja de Corinto. Então, ele está dizendo, vós sois a nossa carta, escrita em corações, conhecida e lida por todos. Então, Paulo está dizendo aqui o seguinte, irmão, está vendo aí? Vocês, cristãos, daqui da igreja de Corinto, vocês que receberam esse evangelho da graça, vocês que agora são novas criaturas em Cristo, vocês são a nossa carta de recomendação, vocês são essa carta viva de recomendação. Ou seja, o apóstolo Paulo estava simplesmente dizendo aqui, irmão, eu não necessito de carta de recomendação, pois as almas que foram alcançadas por Cristo através do seu evangelho, que aqui estão firmadas em Cristo, elas mesmas são a minha carta de referência. Elas são as cartas de recomendação que eu tenho, né? E Paulo diz que é lida por todos vós, ou seja, porque é notório a transformação de vidas que agora estão em Cristo no estado que elas estavam antes. Então Paulo está dizendo, olha, essa carta de recomendação que está escrita no coração dos homens aí, que é lida por todos, eles estão aí para testificar que são prova do meu apostolado, da minha missão acerca de proclamar o evangelho. Então, no versículo 2, ele quer dizer isso aí. Então, no versículo 3, ele vai dizer assim, estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, cartas não escritas com tinta, mas pelo poder do Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isso é, no coração. Então, vê bem o que é que Paulo ele quer falar aqui, no capítulo 3, versículo 3. Vou ler e vou explicar pausadamente para que você possa entender. Diz assim, estando já manifestos como cartas de Cristo. Então, quem é que estava manifesto como carta de Cristo? As pessoas que tinham sido alcançadas pelo evangelho que Paulo pregava, o evangelho da graça, o evangelho da cruz de Cristo. Então ele está dizendo, estão, né? Olha o que é que ele diz.
no versículo 2, vós sois a nossa carta de escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Aí agora ele segue, falando justamente sobre essas pessoas que foram alcançadas. E ele segue, estando já manifestas como cartas de Cristo, né? Produzido pelo nosso ministério. O que é ministério? Ministério é serviço. Então Paulo está dizendo, essas cartas que estão escritas, manifestas pelos homens, né? Perdão, estando já manifestos como cartas de Cristo, ou seja, essas pessoas que agora foram alcançadas, né? Aí Paulo está dizendo agora, produzido pelo nosso ministério, ou seja, produzido pelo nosso serviço, ou seja, pelo nosso empenho de ir até elas e anunciar o evangelho, porque elas não conheciam, mas passaram a conhecer através do serviço prestado, do ministério prestado até elas que foi dado. Qual? Dizer a elas que elas eram pecadoras, que estavam distantes de Deus, que eles careciam da glória de Deus. Então, produzido pelo nosso ministério, aí Paulo vai dizer, esse serviço que foi prestado, ele vai dizer agora, escrita não com tinta. Ou seja, tá vendo essa carta que está sendo escrita aí? Ou seja, essas pessoas que são minha carta de recomendação, tá vendo essas vidas que estão sendo transformadas e que já estão transformadas? Essas são minha carta de recomendação. Então, o grito de Paulo é esse. A minha carta de recomendação é essas pessoas aí. E tem um porém, elas não foram escritas com tinta. Por quê? As cartas de recomendação que as pessoas tinham em mão eram escritas através de quê? De tinta. Claro que não tinha caneta como nós temos hoje, né, irmão? Antigamente, no tempo dos apóstolos, eles usavam o quê? Usavam pena, né? Eles usavam pena. Então, Paulo está dizendo que essa carta, ou seja, essas pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, elas não foram escritas com tinta, ou seja, essa pessoa que simboliza essa minha carta de recomendação. Amém, irmão Mateus? Forte abraço, guerreiro. Paz do Senhor. Então, Paulo está dizendo, essas pessoas que são a minha carta de recomendação, elas não foram escritas com tinta. Ou seja, Paulo está dizendo, não foi usado a tinta para que se registrasse um papel que eu estava autorizado. Mas essas pessoas não foi necessário tinta. E Paulo vai dizer agora aqui, mas, né, o versículo 3, não escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Ou seja, Paulo estava dizendo que aqui, irmão, essas pessoas que são minha carta de recomendação, foi o próprio Espírito do Deus vivente quem alcançou elas, que mostrou a verdade a elas, que convenceu elas dos seus pecados, convenceu elas que são pecadoras e mostrou a direção certa, mostrou o caminho certo. Então, ele agora vai seguir dizendo assim, não em tábuas de pedra. Por que é que Paulo diz assim, não em tábuas de pedra? O que é que significa isso? Não em tábuas de pedra é referência ao decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, né? A lei moral, ou seja, quando Paulo diz não escrita em pedras, em tábuas de pedra. Então Paulo está dizendo, essas pessoas que foram alcançadas e que agora são minha carta de recomendação entre todos por onde eu passo, elas não foram escritas em tábuas de pedra, né? Elas não foram, ou seja, não foi da lei que vocês estão dizendo. Porque qual era o grito dos falsos mestres na época? Vocês têm que se circuncidar, vocês têm que se separar de alguns alimentos, vocês têm que viver uma vida dentro do judaísmo. Então eles queriam transformar todos em judeus. E para isso eles faziam um prosélito. O que era um prosélito? O prosélito era um judeu, ou era um gentil, que o judeu convertia ele ao judaísmo. Jesus falou, vocês percorrem o mar para fazer um prosélito. E tendo feito, vocês o tornais 2 vezes mais digno do inferno do que vocês. Ou seja, eles pegavam um gentil que não conhecia a lei, que não temia Deus, que adorava outros deuses estranhos, e fazia desse gentil um judeu. E esse judeu agora, esse novo judeu, sendo gentil, ele, Jesus disse, ele é mais condenado do que você, né?
Então Paulo está dizendo aqui, olha, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Isso é, nos corações. Lembrando que corações aqui, ou coração, quando a Bíblia se refere, não é coração, carne. É isso aqui, ó. Mentalidade, ok? Então, Paulo ele diz, não é em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Isso é, nos corações. E a Bíblia, ela vai falar disso aí para nós. Vamos ver. Vamos ver aqui em Jeremias. Eu deixei aqui anotado, né? Então vamos aqui para Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Amém? Jeremias 31, versículo 33. Diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhe escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ou seja, o que é que Paulo diz? Não escrita em tábuas de pedra, mas, né, mas em tábuas de carne, isso é, no coração deles. Porque havia uma promessa que Deus tinha feito em Jeremias 31, versículo 33, que agora Deus iria imprimir na mente deles e no coração deles a lei, né? A lei. Então, note que Paulo aqui está simplesmente dizendo, irmão, primeiro, agora foi o próprio Deus que implantou neles, né? Foi o próprio Deus agora que escreveu no coração dele, que produziu esse desejo por Deus no coração deles, ou seja, na mentalidade deles, né? E ele segue dizendo no versículo 4, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. O que é que Paulo resume aqui, irmão? E é por intermédio de Jesus Cristo que nós temos essa confiança em Deus. Confiança em Deus em que sentido? Primeiro, de Cristo ter realizado a obra de sacrifício. Segundo, de Paulo agora ter essa missão, esse ministério de pregar. Terceiro, e de que agora essas almas que iam ser alcançadas eram agora cartas de recomendação para o ministério, ou seja, para o serviço de Paulo, né, o seu serviço apostólico. Então ele diz, olha, e por intermédio de Cristo é que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Olha aqui o grito. Como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, está vendo essa confiança que nós temos? É por intermédio de Cristo. É por intermédio de Cristo que nós temos essa confiança em Deus. E Paulo segue agora. Não, olha aí, um versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo? Não que se partisse de nós mesmos tais pensamentos, tais palavras para convencer, tais palavras para se expressar, né? Como se partisse de nós mesmos. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então Paulo aqui, ele testifica uma coisa, a nossa dependência, ela está em Deus. A nossa dependência, ela está na graça de Deus que foi revelada através de Cristo. A nossa dependência está no amor insondável, no amor inesgotável de Deus, a qual ele revela na pessoa de seu Filho. Então, a nossa suficiência, ela está em Cristo. Aí vem agora o texto, irmão. O texto que muitos pastores, muitos pregadores atropelam, estrupam esse texto de forma terrível. Por quê? O versículo 6 do capítulo 3 de 2 Coríntios é usado para negar que o crente não pode fazer teologia, o crente não pode estudar. Agora entenda a ovelha de Cristo. Por que é que o seu pastor diz em alto e bom som no culto que a letra mata e ele se refere à teologia? Por que é? Se você está numa igreja onde o seu pastor diz assim, irmão, a letra mata, e ele retrata isso aí como se fosse a teologia, é porque ele não quer que você conheça a Escritura. Por quê? Se você conhecer a Escritura
você vai saber a verdade. E se você conhecer a verdade, você vai se libertar dos erros. Se você se libertar dos erros, você não vai engolir qualquer coisa que o seu pastor vai pregar. Então, por isso que ele não quer que você conheça a Escritura. É por isso que ele diz a você que a letra mata, para que você não se dedique ao estudo da Escritura. Ou seja, enquanto ele vê que você não está sendo uma ameaça para o ministério falso dele, você vai estar ok. Mas a partir do momento em que você se levantar, se posicionar e dizer, não, é a Escritura que nós devemos ouvir, fale da Bíblia, ele vai dizer, nossa, o povo agora se acordou. Então, agora vem um versículo que eles tanto atropelam. Vamos para o versículo 6. Diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então note que no versículo 5 ele vai dizer, no finalzinho, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, ou seja, a nossa dependência vem de Deus, né? Nossa dependência vem de Deus. E ele agora vai dizer, o qual nos habilitou para sermos ministros. O que é habilitar? Ou seja, o qual nos preparou, né? O qual nos preparou para sermos ministros. O que é ministro? É um homem responsável pela palavra, irmão. Então ele está dizendo, está vendo esse Deus que nós temos confiança nele? Está vendo esse Deus que nós temos suficiência nele? Dependemos dele, que nada a partir de nós, mas tudo vem dele? Está vendo esse Deus? É ele que nos preparou. Então Paulo está dizendo aqui, na escritura, que vocês estão me pedindo carta de recomendação. E eu vos mostro que as almas que foram alcançadas pelo evangelho que eu preguei, que foram chamadas à salvação por intermédio do Espírito Santo que as convenceu, como ele mesmo fala, o Espírito do Deus vivente, que produziu essa sede por Deus, né, que agiu de forma graciosa, de misericordiosa para com os pecadores, esse mesmo Deus, ele nos preparou, ou seja, nos habilitou para sermos ministros. E ainda aqui, parando aqui nesse ponto, quero ir aqui para 1 Coríntios. Olha o que aqui Paulo falou. Note que nós paramos na parte de ministros, não fugindo, mas estando dentro daquilo que nós estamos estudando aqui. Então, nós paramos em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, o qual diz assim, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então, Paulo vai dizer, Deus nos preparou, ele nos habilitou, ou seja, habilitar quer dizer preparar, ele nos preparou como ministros dessa nova aliança. E vamos ver o que aqui Paulo ele fala acerca dos ministros. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo do 1 adiante, diz assim. Então Paulo vai dizer aqui no capítulo 4 que os pregadores são responsáveis, né, a Deus, por pregarem o que? A verdadeira palavra. Vamos lá. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer de seus dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, o que é que Paulo está trazendo aqui? Ele está simplesmente trazendo o seguinte, irmão. Nós temos que ser conhecidos por todos, ou seja, por onde passarmos, como ministros de Deus, dispenseiros de Deus, dos mistérios de Deus, anunciadores dessas coisas. E ele se requer que esses ministros sejam encontrados fiéis. Fiéis a quê? Primeiro, a Deus, que o chamou e o habilitou para pregar. Segundo, ser fiel na mensagem que prega. Então, irmão, voltando lá para onde nós estamos, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Olha aí, o que é que Paulo está dizendo aqui, irmão? Esse mesmo Deus que nós temos suficiência nele, esse mesmo Deus que nos preparou para pregarmos o evangelho e ser seus ministros, ele nos chamou, né, para ser ministro de uma nova aliança. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo simplesmente está atacando diretamente os falsos profetas judaizantes, está dizendo, olha, está vendo vocês? Vocês estão anunciando a velha aliança, a aliança da lei, a aliança da lei, que não pode salvar. Mas agora Deus nos preparou como ministros da nova aliança. Ou seja, que nova aliança é essa? A nova aliança da graça. Lembra do que João falou? Vamos para a Bíblia?
Abra sua Bíblia aí, se você está com a Bíblia, né? Vamos para a Escritura. Vamos para a Escritura, que a própria Escritura ela se interpreta, né? E ela vai nos mostrando. Então, no Evangelho de João, se você está com a Bíblia aí, abra e vamos examinar. João capítulo 1, seguindo o versículo 16 e 17. Diz assim: porque todos nós temos recebido de sua plenitude. O que é plenitude? Plenitude quer dizer abundância. Então está dizendo o quê? Porque todos nós temos recebido da sua abundância e graça sobre graça. Ele agora vai dizer no versículo 17: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, por que é que Paulo ele vai dizer que agora ele é ministro de uma nova aliança? Por quê? Porque Paulo entende que essa nova aliança agora é feita no sangue de Jesus Cristo. E esse sangue, ele nos concede graça. Esse sangue, ele nos concede aproximação diante de Deus pela fé. Essa nova aliança no sangue de Cristo, ela nos garante perdão, purificação de nosso pecado. Então Paulo está dizendo agora, eu não sirvo e eu não estou baseado na antiga aliança, mas na nova. Eu sou ministro da nova aliança. E ele segue dizendo no versículo onde estamos, 2 Coríntios 3, 6, né? O qual nos habilitou, ou seja, nos preparou para sermos ministros da nova aliança. Aí ele vem dizer agora, não da letra. Tá vendo aí? Que letra é essa aqui? Que letra? Tá vendo aí aonde é que o seu pastor, aonde é que o pregador que foi pregar na sua igreja lhe enganou? Eles dizendo que isso aqui, essa letra é a teologia, aonde não se trata de teologia, mas essa letra aqui que Paulo está dizendo, não da letra, essa letra aqui está se referindo a uma coisa, aos 10 mandamentos. Então Paulo está dizendo, ele não me chamou, ele não me preparou para ser ministro da letra, ou seja, da lei. Ele não me chamou para ser ministro da antiga aliança, mas me chamou e me separou, me preparou para ser ministro da nova aliança, como eu expliquei outrora, há minutos atrás. E ele segue dizendo, mais do Espírito, porque a letra mata. Ou seja, por que Paulo chegou a dizer que a letra mata? Já parou para pensar? Ou seja, por que é que a letra mata? Hein, irmão? Já parou para pensar? Por que é que a letra mata? Por que é que Paulo disse assim, irmão? A letra mata. Que letra é essa? Você agora sabe que essa letra não se trata de teologia. Não se trata de que a teologia mata. Não, pelo contrário. O estudo da Bíblia, o estudo teológico, ele vai nos preparar para nós sermos cristãos, conhecedores da palavra. Então, Paulo está dizendo aqui a letra mata, ele está dizendo que a lei, ela mata. A lei, ela mata. Por que a lei mata? Por quê? Será que a lei, ela pode justificar alguma coisa? Irmão, será que a lei, ela pode justificar alguma coisa? Salvar alguma coisa? Vamos para a Bíblia. Carta aos Hebreus. Olha só. Versículo Hebreus capítulo 7, versículo 19. Será que a lei aperfeiçoou alguma coisa? Será que a lei justificou alguma coisa? Vamos ver. Por que é que Paulo ele disse em 2 Coríntios 3, versículo 6, que a letra mata? Vamos lá? Olha só o que é que a Escritura diz. Hebreus capítulo 7, versículo 19. Você que está em casa ou está acompanhando em algum lugar, acompanhe comigo pela Bíblia. Diz assim, pois a lei, que lei? Os 10 mandamentos, né, a lei moral, os 10 mandamentos, nunca aperfeiçoou coisa alguma. Ou seja, o que é aperfeiçoar? A lei nunca preparou nada bom. A lei nunca deixou nada perfeito.
A lei nunca deixou alguém qualificado para servir a Deus da maneira que Deus quer. Não. Então ele está dizendo, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz a esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Qual é essa outra, esse outro lado que nos introduz a Deus? Né? Que nós chegamos até Deus, que o escritor vai dizer aqui, é Cristo. Ou seja, o final da lei é quem? Cristo. Aquilo que a lei não pode fazer, Cristo faz. A lei traz condenação. Cristo, final da lei, traz salvação. A lei traz consciência pesada de pecados. Cristo, final da lei, traz libertação desses pensamentos de culpa. A lei traz juízo, condenação. E em Cristo, no final da lei que é Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não vivem segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Então, a lei, como nós vemos aqui, ela nunca aperfeiçoou nada. Nada. Ela nunca aperfeiçoou nada. Pelo contrário, Paulo vai dizer aqui em Romanos, que eu quero abrir agora e ler com vocês. Vê bem. Romanos. Vamos para a Bíblia, que a Bíblia ela é o mapa do peregrino que está caminhando para o céu. Então vê bem aqui, Romanos capítulo 3, versículo 19 e 20. Romanos capítulo 3, versículo 19 e 20. Diz assim, ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. O versículo 20. Visto, olha aí, visto. Então no versículo 19 ele está simplesmente dizendo o seguinte, a lei, diante da lei, todos estão culpáveis diante de Deus. Todos estão de boca fechada, ninguém é justificado diante de Deus por lei. E é isso que ele vai dizer agora no versículo 20. Diz assim, visto que ninguém, quando ele diz ninguém, é ninguém mesmo. Visto que ninguém será justificado diante dele. Dele quem? Diante de Deus. Dele aqui quer dizer Deus. Então, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem um pleno conhecimento do pecado, ou seja, pela lei você vai conhecer o que é o pecado. Em que sentido? Vamos para a Bíblia. Romanos 7. Vamos lá, Romanos 7. Lembrando que Paulo, ele disse no versículo que nós acabamos de ler, Romanos 3:20, diz assim, visto que ninguém será justificado diante dele aí é Deus, por obras da lei, visto que por intermédio da lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então Paulo está dizendo, pela lei você conhece o pecado. Agora, de que forma? Vamos para a Bíblia. Romanos 7, versículo 7, diz assim, que diremos, pois, é a lei pecado? Aí ele responde, de modo nenhum. Olha agora, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, a lei é pecado? Aí ele mesmo responde, não. Aí ele vai dizer agora, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Ou seja, a lei me mostra o que é o pecado. Em que sentido? Ele vai responder, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então o que é que Paulo está dizendo, irmão? Eu não sabia o que era. Isso aqui, Paulo está trazendo a ideia de uma pessoa que passou a conhecer a lei. Por exemplo, vamos supor eu. Então o que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está fazendo uma ilustração, ele está dizendo basicamente isso. Eu sou uma pessoa que nunca vi a lei de Deus. Então quando eu pego essa lei e eu leio lá, não cobiçarás, então cobiçar é pecado. Se Deus está dizendo não cobiçarás, então cobiçar é algo que desagrada a Deus e que leva eu a pecar contra Deus. Então é isso que Paulo está dizendo. Entendeu? Então quando Paulo disse, eu não teria conhecido o pecado, eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissesse não cobiçarás. E assim por diante.
Então a lei, ela não pode nos salvar. A lei, ela apenas nos mostra os nossos pecados. Tá entendendo? Então é por isso, voltando lá a 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, onde paramos, que diz: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. Letra aqui é lei, né? Mas do Espírito, porque a letra mata. Ou seja, realmente, a letra, ela mata. Que letra? A teologia? Não. Que letra? A lei. A lei, ela nos deixa incapaz. A lei, ela nos mata espiritualmente, nos deixa incapaz de servir a Deus, incapaz de se levantar para buscar a Deus. A lei, ela nos mata completamente. Na lei não há salvação. Na letra, que é a lei, não há salvação. Porque Paulo diz, a letra mata. A letra destrói, a letra só faz afastar o homem de Deus, porque na lei não há salvação, irmão. Quem é que é salvo pela lei? Ninguém. Ninguém. Então, seguindo o que Paulo vai dizer, a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito, ele vivifica. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo aqui? Enquanto a lei mata, o Espírito vivifica, ou seja, encontramos esperança no Evangelho da Graça. Encontramos esperança no Espírito que nos vivifica, que nos mostra, né, a realidade da nossa condição caída, que nos mostra a graça de Deus de uma forma fenomenal. Fenomenal. Né? Então, nós podemos ver que Cristo, ele nos resgatou, como diz aqui em Gálatas 3:10, que ele nos resgatou da maldição da lei. A lei deixou toda a raça humana amaldiçoada, pois ninguém conseguiu cumpri-la. Mas o Espírito, né, somente Jesus Cristo, por intermédio da ação graciosa do Espírito Santo, que nos conduz em vida, né? Somente o Espírito Santo de Deus, né? Somente Cristo, guiado pelo Espírito Santo de Deus, que nos conduz à vida. Então, lembrando, como aqui nós estamos falando, a letra, paz do Senhor, Diácono Luciano, amém? Então, a letra que Paulo diz aqui que mata, não é o estudo. A letra que Paulo diz aqui que mata é a lei. Porque na lei não há salvação, né? Na lei não há salvação. Então, quando Paulo diz a letra mata, mas o Espírito vivifica, primeiro, na lei se conhece o que é o pecado. Romanos 3:20. Por intermédio da lei se conhece o que é o pecado. Romanos 7, versículos 7 e 8. Então, como nós vimos agora há pouco, eu expliquei, mas o Espírito vivifica, ou seja, Jesus Cristo, por intermédio da ação do Espírito Santo, ressuscita aquilo que a lei matou. Jesus Cristo, por intermédio do Espírito Santo, reconstrói aquilo que a lei derrubou. Então, Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, que vivifica, ele traz para perto dele, segundo a sua graça e o poder do Espírito Santo, aquilo que a lei afastou para longe dele. Amém? Então, quando Paulo ele diz aqui que a letra mata, não é referente à teologia, né? Então, hoje, estão ensinando realmente o povo errado. Por quê? Eles dizem o seguinte, irmão, se você estudar a Bíblia, você vai se tornar um crente frio. Isso é uma heresia, isso é apenas uma mentira. Por quê? Quanto mais você conhecer da Escritura, mais um crente dedicado a Deus você vai ser, porque você vai conhecer mais a vontade de Deus descrita na Bíblia. Então, quando um pastor ou qualquer pregador diz, irmão, tenha cuidado, que a letra mata, e eles usam esse texto de forma atropelada e diz que essa letra é a teologia, o estudo da Bíblia, eles estão atropelando o texto e fazendo um pretexto, está tornando uma palavra de heresia, né? De heresia. Então, aqui
nessa oportunidade você está tendo um privilégio de saber que essa letra que mata não é o estudo da teologia. Não, pelo contrário. Essa letra que mata é a lei, é os 10 mandamentos, que na lei não há salvação, na lei há condenação, na lei há maldição. Gálatas 3,10, como acabei de falar, e Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Então Cristo se fez maldição em nosso lugar, nos resgatando da maldição da lei e nos tornando o quê? Filhos de Deus, nos trazendo a adoção de filhos. Ele foi amaldiçoado, né? Ou seja, nós estávamos amaldiçoados pela lei, né? Amaldiçoado pela lei. Cristo se fez maldição em nosso lugar. Para quê? Para que a graça que há nele fosse para nós que estávamos amaldiçoados. Então, Cristo foi amaldiçoado e nós fomos agraciados por essa troca, né? Por essa troca dele ter padecido em nosso lugar. Então, pela lei não há salvação. Então, a letra que mata não é o estudo das Escrituras. A letra que mata é a lei. Amém? Então, aqui está a explicação desse texto, desse versículo. Então, a partir de hoje, quando você ouvir dizer, irmão, cuidado para não estudar a Bíblia, para não se tornar um crente frio, porque a letra mata, aí agora você vai poder dizer, irmão, vai estudar a Bíblia você, porque essa letra que você está dizendo que mata não é o estudo da Bíblia, essa letra que você está dizendo que mata é a lei, e Jesus Cristo já me resgatou da maldição da lei, ele se fez maldição em meu lugar, ele veio me trazer graça ao invés de maldição, ele veio me perdoar ao invés de me matar. Cristo me resgatou da maldição da lei. Eu sei que a letra mata, mas essa lei não me mata mais, porque agora eu não estou debaixo da lei, agora eu estou debaixo da graça que veio por intermédio de Jesus Cristo, da graça e da verdade que veio por intermédio dele. Então agora, nós já sabendo que 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, não se trata do estudo da Bíblia que mata, mas sim da letra, ou seja, da lei que mata, que não pode salvar o homem, mas que leva a uma condenação. A gente sabendo disso. Então agora do versículo, capítulo 3 de 2 Coríntios, do versículo 7 ao versículo 11, né? Ao versículo, ou melhor, até o versículo 18, mas eu quero falar até o versículo 11, né? Porque daqui a pouco eu vou ter que cochilar um pouco, já vai dar meia-noite, né? Então Paulo vai falar aqui o quê? Que do versículo 7 ao versículo 11, Paulo vai tratar aqui que um verdadeiro ministro de Deus, ele tem que pregar essa nova aliança, né? Essa nova aliança que veio por intermédio de Jesus Cristo e por intermédio do seu sangue. Lembra que Jesus Cristo falou lá em Mateus 26? Este cálice, né, é o cálice da nova aliança em meu sangue, que é derramado em favor de muitos. Ou seja, então Paulo está dizendo, o verdadeiro ministro, a partir do versículo 7 ao versículo 11, Paulo vai tratar isso, que o verdadeiro ministro, o verdadeiro servo que está encarregado de pregar esse evangelho, ele tem que anunciar essa nova aliança em Cristo, né? E ele segue dizendo assim, o versículo 7, e se o mistério da morte, cravado na letra em pedra, se revestiu em glória, e portanto, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória e do seu rosto, ainda que se desvanece. Vê bem, o que é que Paulo retrata aqui agora? Vamos repetir e explicar pausadamente. E se o mistério da morte, o ministério da morte, você se lembra que eu falei no início do vídeo que a palavra ministério quer dizer serviço? Então ele está dizendo o quê? E se o serviço da morte, que serviço da morte é esse? Da lei. Ele está aplicando isso aqui ao serviço da morte da lei, porque a lei, ela mata. Não é isso que a Bíblia diz? Porque a letra mata, ou seja, porque a lei mata. Então ele está dizendo, se o serviço da morte, ou seja, se o serviço da lei que mata o homem, que destrói o homem, né, mostra ele o que é o pecado, conforme Romanos 3:20 e Romanos 7, do 7 e 8. Então ele está dizendo, gravado
com letras em pedras, ou seja, referente às pedras que Deus falara a Moisés, né? E escrevera. Seguindo aqui. Se revestiu de glória e, portanto, os filhos de Israel não podiam fitar na face de Moisés. Então ele vai dizer, se essa lei que mata, ela veio mostrando glória ao ponto de Moisés, para falar com o povo, ter que colocar um pano para cobrir o seu rosto, então é isso que Paulo está dizendo. Se essa lei que mata, se esse serviço da lei que mata, né, veio mostrando glória ao ponto de Moisés cobrir o rosto, ele vai dizer agora, no versículo 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Do Espírito aqui é o Espírito Santo. Então ele está dizendo, se vocês veem, referente aos mestres, né, apontando para os mestres judaizantes que eram falsos profetas na época da igreja de Corinto, que estavam causando esse transtorno todo. Então Paulo está dizendo, como não será maior a glória, o ministério do Espírito? Então Paulo está dizendo, se a lei que mata o homem, né, a letra que mata, ou seja, a lei que mata, teve essa glória que Moisés tinha que cobrir o rosto para o povo falar com ele, quanto mais esse ministério, ou seja, esse serviço do Espírito Santo, será que ele não vai vir mais glorioso? Será que ele não vai vir de forma mais espontânea, com mais plenitude, mais abundância? Versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glória, ou seja, ministério da condenação aqui ainda é referente à lei, né? Porque se o ministério da lei, né, que gerava a condenação, foi em glória, ou seja, mostrou glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Ministério da justiça aqui, ou seja, o serviço da justiça, baseado em quê? Baseada na morte sacrificial de Cristo. Então ele está dizendo, em muito maior proporção será glorioso o ministério, ou seja, o serviço da justiça que partiu da onde? Da nova aliança que foi derramada através do sangue de Jesus Cristo, né? O sangue que purifica e justifica o pecador. Ele está dizendo, essa nova aliança agora no sangue de Cristo, essa nova aliança agora no serviço do Espírito Santo, é mais glorioso. Versículo 10. Portanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Então Paulo está dizendo aqui, está vendo essa glória que a lei teve no passado? Ela agora ficou ofuscada mediante essa glória que agora está na nova aliança, no sangue de Cristo. Ou seja, a lei não salva. Então, ela é apenas uma sombra, a lei hoje é apenas uma sombra diante de um sol fulminante que é Cristo. Você está entendendo? Então Paulo está dizendo aqui no versículo 10, a lei, a glória que ela teve, não dá nem para se comparar com a glória que está revelada. Ou seja, que glória é essa? Falando como glória aqui, ele está falando sobre os meios da graça, de misericórdia, de perdão, né, de Deus para com aqueles pecadores. Então, versículo 11, para terminarmos. Porque se o que se desvanece teve sua glória, o que é que se desvanece? Aquele que está desvanecendo, aquele que está parando, né? Ou seja, porque o que se está parando teve sua glória, ou seja, a lei, né? Se a lei ela teve sua glória, ele vai dizer agora, muito mais glória tem o que é permanente. O que é permanente? Essa nova aliança, né? Essa nova aliança. Vamos ver aqui, Mateus. Mateus, capítulo 26, versículo 28. Porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão do pecado. Então, note que Paulo diz porque, voltando para 2 Coríntios 3, versículo 11, porque se o que se desvanece teve sua glória, ou seja, a lei, se a lei teve sua glória, muito mais glória tem o permanente. O sangue de Cristo é permanente. A nova aliança em Cristo é permanente. A nova aliança no sangue de Cristo ela é totalmente permanente. Amém, irmão? Então, essa aliança hoje, nova aliança, ela é permanente e mais gloriosa do que a lei. Irmão, eu podia aqui estender e até o versículo 18, mas por conta do horário, que já é 00:10, eu vou parar
mas você, por favor, compartilhe essa live, né? Eu peço para compartilhar não para ficar famoso, longe de mim, mas para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo que foi passado aqui, para que elas sejam libertas das heresias. Então, resumindo, a letra I não é a teologia, não. A letra I que mata é a lei, amém? Então, até a próxima. Se Deus nos permitir, vou trazer continuidade do versículo 12 ao 18, amém? Que Cristo abençoe e vos conceda graça abundante e paz do Senhor. Até a próxima.